Olá, seja bem-vindo à apresentação sobre epistemologia na trilha de aprendizagem sobre a Universidade Corporativa em Rede e seu papel como ferramenta estratégica dos modelos de governança multinível, da aprendizagem e do conhecimento. Se você chegou até aqui, compreendeu os elementos contextuais e de governança que fomentam a evolução do sistema de educação corporativa para o estágio de Universidade Corporativa em Rede, bem como adentrou o módulo Elementos Educacionais e identificou os 22 desafios mais comuns enfrentados pelo sistema de educação corporativa. Neste novo vídeo, nos aproximaremos das discussões mais teóricas e epistemológicas que fundamentam as decisões psicopedagógicas e andragógicas da Universidade Corporativa em Rede. Como dita o dicionário, epistemologia é o ramo da filosofia que estuda como o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica seus conhecimentos. Ou seja, vamos estudar as condições teóricas e filosóficas necessárias e suficientes para compreendermos de onde surgiu a relação entre os termos que estamos tratando. Me chamo Patrícia de Sá Freire, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engim, criador do modelo de governança da Universidade Corporativa em Rede, objeto desta série. A definição de abordagem interdisciplinar, avançando para a transdisciplinaridade de coprodução com as organizações, é para a UCR fundamental para o apoio à sua prática educacional em rede. As teorias construtivista histórico-social e de aprendizagem organizacional, somadas aos fundamentos da gestão do conhecimento e da andragogia e da eutagogia, serão determinantes para que se conquiste orientações seguras para a educação experiencial e expansiva à prática das organizações. Percebendo a educação como um processo dialógico necessário para a conscientização e compromisso de cada indivíduo e grupo. Aliado a isso, tem que se considerar o pensamento complexo, pois apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, diversos problemas latentes continuam emergindo, o que nos leva a uma série de questionamentos sobre a criação, aquisição e aplicação do conhecimento humano e de grupos para o bem comum. O objetivo do pensamento complexo ou multidimensional é religar os saberes e compreendê-los no tecido complexo da realidade, ao reconhecer que existe uma interdependência das partes que formam o todo, respeitando a incerteza e a incompletude, o acaso, a ambivalência como elementos constitutivos do entendimento do objeto. Pela teoria dos sistemas, há entre várias ciências uma espécie de isomorfismo que permite aproximar as suas fronteiras, proporcionando a adoção de princípios e modelos gerais para os campos envolvidos na explicação de determinado objeto, o que permite que o olhar multidimensional estabeleça relações entre as diversas áreas do saber e adote uma perspectiva inter- e transdisciplinar na produção e aplicação do conhecimento. Vamos descobrir os 3 princípios guias da complexidade. Princípio dialógico, que permite associar termos sem mitigar ou ocultar a complexidade desta associação. Termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos, como ordem e desordem. Princípio da organização recursiva é reconhecer que o que é produzido retorna a quem produziu, formando um ciclo de auto-organização, ou seja, somos ao mesmo tempo produto e produtores. Princípio hologramático, rejeitar o reducionismo de querer compreender o todo partindo só das partes, e o holismo, que quer compreender o todo omitindo as partes, ou seja, entender que não só a parte está no todo, como também o todo está na parte por meio de suas relações e coevolução. Desta forma, podemos compreender o sistema de educação corporativa como um sistema complexo, ou seja, emergente e auto-organizado, e que tem como função religar os saberes de todos os atores do ecossistema organizacional para o desenvolvimento multinível da capacidade dinâmica. Assim, o SISTEC deve ser visto como uma ferramenta estratégica da organização, pois ao mesmo tempo é uma resultante e propulsora de resultados organizacionais. Para os construtivistas, o conhecimento é relacionado à experiência. A lógica construtivista afirma que o ser humano é um sistema aberto,
certo que, ao interagir com o meio, estabelece uma relação de mútua interferência. O indivíduo atua no meio, transformando-o para o atendimento de suas necessidades e, por sua vez, o meio interfere no seu desenvolvimento humano. Nesse processo, o indivíduo acaba por transformar a si mesmo, pois quando o homem modifica o ambiente através do seu próprio comportamento, esta mesma modificação vai influenciar seu comportamento futuro. Mas o conhecimento também é resultante de adaptação biológica, gerada a partir de um desequilíbrio do organismo, projetando uma necessidade que precisa ser superada. Esta necessidade projeta o organismo a interagir com o meio para satisfazer sua necessidade de equilibração. Neste modelo, o conhecimento é criado pelo processo de assimilação e acomodação, ou seja, o desenvolvimento cognitivo é entendido a partir dessas duas etapas de um único processo de adaptação do indivíduo ao meio, em sua busca pelo equilíbrio entre o que se é e o que virá a ser. Em contato com o meio, o indivíduo interpreta e constrói os fenômenos a partir de seus modelos mentais, já construídos previamente. E por retroalimentação, em contato com novos fenômenos, o conhecimento existente acaba por sofrer acomodação. É certo que a teoria histórico-social, associada à abordagem contextual, considera que a construção do conhecimento pelo sujeito se faz a partir de sua interação com o meio, mas destaca que o fenômeno somente faz sentido para o sujeito quando intermediado por um elemento mediador, permitindo, assim, interpretar os símbolos que estes objetos representam, ou seja, o processo simples de estímulo-resposta é substituído por um complexo mediado. Nesse processo, o impulso direto para reagir é inibido e é incorporado um estímulo auxiliar que facilita a complementação da operação por meios indiretos. Percebe-se, então, que o indivíduo não é passivo, como na abordagem cognitivista, nem apenas ativo, como na visão construtivista, mas sim interativo. É produtor e receptor, porque forma conhecimentos e se constitui a partir da relação intra- e interpessoais. Mas que fique claro, trata-se de um processo não linear de construção do conhecimento. Seguindo em frente, vamos lembrar que estamos falando da universidade corporativa em rede e, por isso, são incorporadas as orientações da andragogia, as quais se referem à arte e à ciência de ajudar o adulto a aprender. Suas diretrizes para a educação de adultos devem fundamentar as ações em rede quanto ao desenvolvimento pessoal e de carreira de profissionais jovens e adultos, ao envolvê-los em uma espiral de construção de conhecimentos e aprendizagem. Para evidenciar a andragogia, os programas educacionais deverão possibilitar um ambiente oportuno para descobertas que contemple também a aprendizagem significativa, levando em conta os conhecimentos prévios do aluno. Parte-se de práticas que tragam vivências do contexto e do trabalho para dentro do ambiente de aprendizagem, tornando o aluno questionador e problematizador a partir das próprias situações que experiencia na rotina de trabalho, pois o adulto aprende aquilo que ele faz. Também, como mediadores e não simplesmente transmissores do conhecimento, o professor ou tutor deve atuar como facilitador do aprendizado, a partir de trocas de conhecimento com o aluno adulto, evidenciando as suas experiências de vida. Para a escolha e gestão dos conteúdos, esses devem ser desafiadores e provocar mudanças efetivas na vida dos profissionais aprendizes. Neste contexto, a UCR deve evidenciar as seguintes orientações advindas da andragogia. Necessidade de saber. É despertar no adulto a consciência de aprender algo novo. Os adultos buscam compreender quais as consequências e ganhos a partir de um novo aprendizado, destacando os motivos relacionados à nova aprendizagem. Autoconceito do aluno. Os adultos responsabilizam-se pelo seu aprendizado. Não se deve impor um método ao aluno, mas sim construí-lo conjuntamente, de acordo com a sua realidade pessoal, profissional e ou contextual. Papel das experiências. Contemplar elementos que fazem parte da realidade do aluno, pois os adultos levam em conta sua bagagem histórica de aprendizados. Prontidão para a aprendizagem. Os alunos se sentem preparados para aprender aspectos que farão a diferença em seu
cotidiano. Motivação, proposição de conteúdo alinhado às condições e interesses do aluno. Os aspectos intrínsecos ou emocionais, como satisfação do trabalho, motivam muito mais os alunos do que aspectos extrínsecos ou externos, como melhoria de salário e obtenção de melhor emprego. Ainda é central para a UCR a teoria da aprendizagem experiencial. Essa teoria determina um caminho às tomadas de decisão, principalmente nas fases de planejamento e execução da ação educativa. O aprendizado é melhor concebido quando entendemos que se trata de um processo que inclui feedback sobre a eficácia de seus esforços de aprendizado, para assim ser uma reconstrução contínua da experiência. O processo e a meta da educação são uma e a mesma coisa. Todo aprendizado requer um desaprender e reaprender sobre o que se acredita saber. A aprendizagem é melhor facilitada por um processo que, primeiramente, abre espaço para a explicitação das crenças e ideias dos alunos sobre o tema a ser aprendido, para que possam ser, pelos próprios alunos, examinados, testados e integrados com ideias novas e mais refinadas. Mais uma vez, se confirma que a aprendizagem requer a provocação da tensão criativa sobre o que se sabe e o novo conhecimento assimilado. Não existe aprendizagem sem a resolução deste conflito entre modos de adaptação dialeticamente opostas ao mundo. Conflito, diferenças e discordâncias são o que impulsionam o processo de aprendizagem. Vamos lembrar que no processo de construção do aprendizado, a pessoa é chamada a ir e voltar entre os modos opostos de reflexão e ação, sentimento e pensamento, até se sentir confiante perante o novo conhecimento e entrar em equilíbrio novamente. É crucial que o educador compreenda que o aluno adulto profissional aprende a partir de um processo holístico de percepção, reação, adaptação e equilibração. Não apenas o resultado da cognição, mas o envolvimento do funcionamento integrado da pessoa sobre o pensar, sentir, perceber e se comportar. Somente assim o indivíduo alcançará a autonomia para a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho, o que, na Universidade Corporativa em Rede, é o principal processo e meta a serem alcançados. Como a aprendizagem é um processo de criação de conhecimento, vamos também lembrar que aprender resulta de transações sinérgicas entre a pessoa e o meio ao qual está inserida, por meio do equilíbrio dos processos dialéticos de assimilação de novas experiências em padrões já existentes e de adaptação de padrões existentes a novas experiências. E assim, o conhecimento social é criado e recriado durante o processo de criação e compartilhamento do conhecimento individual, sendo vetadas ações educacionais que simplesmente levam o professor a transmitir informações ao aluno sem possibilidades de compreensão para cocriação e coprodução de novos conhecimentos. Professores e alunos aprendem juntos. Bom, em resumo, é a orientação epistemológica, UCR, que seja gerenciado um processo de aprendizagem onde tanto o aluno quanto o professor tenha a oportunidade de criar um novo conhecimento durante a experiência coletiva. Esse processo é possível quando é ofertado um ambiente educacional que permita aos alunos vivenciar e transformar a sua experiência enquanto aprende. Desta forma, é necessário oportunizar ao indivíduo momentos para recuperar o que sabe, pensar sobre sua experiência, testar, verificar a utilidade do que já se sabe e do quanto está assimilando de conhecimentos novos. Esse processo é retratado como um ciclo de aprendizagem ou espiral idealizado, onde o aluno toca todas as bases, experimentando, refletindo, pensando e agindo, em um processo recursivo que responde à situação de aprendizado e ao que está sendo aprendido. Ainda podemos considerar que experiências imediatas ou concretas são a base para observações e reflexões. Estas reflexões são assimiladas e destiladas em conceitos abstratos, a partir dos quais novas implicações para a ação
podem ser desenhadas. Essas implicações podem ser ativamente testadas e servem como guias na criação de novas experiências. Também, a UCR busca fundamentação no pressuposto de que o novo conhecimento precisa ser apresentado de forma colaborativa e compartilhada, para que, com base na oportunização do diálogo, sejam respeitadas as maturidades social, emocional e cognitiva do indivíduo. A colaboração permite múltiplos olhares e, assim, uma visão mais ampliada e interconectada da realidade. Dentre essas reflexões, ressalta-se ainda os 4 pilares da educação que mobilizam a educação ao longo de toda a vida: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. O conceito de educação ao longo da vida é a chave para o novo século, pois elimina a distinção entre educação formal inicial e educação permanente e converge em direção a outro conceito, o da sociedade aprendente e ensinante, sociedade educativa, no qual tudo pode ser uma oportunidade para aprender e desenvolver os talentos. Com respeito aos 4 pilares da educação, tem-se aprender a conhecer. Significa dominar os instrumentos do conhecimento, o desenvolvimento do desejo e das capacidades de aprender a aprender, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a compreensão do mundo que o cerca. Aprender a fazer representa o desenvolvimento de competências que envolvem experiências sociais e de trabalho, que possibilitem enfrentar diferentes situações e que resultem em um melhor desempenho no trabalho e em equipe. Aprender a conviver representa desenvolver tanto a compreensão do outro como a percepção das inter-relações e interdependências. Aprender a ser, desenvolvimento da consciência para aplicação de conhecimentos e habilidades para o bem comum, explorando vivências e características sociais como sensibilidade, sentido ético, responsabilidade pessoal, pensamento crítico, imaginação, criatividade e iniciativa de aplicação. Desta forma, o aprender a conhecer indica a aquisição de instrumentos de compreensão. Aprender a fazer indica que o aprendiz tem capacidade de agir eficazmente sobre o meio. Aprender a conviver leva ao saber compreender o outro e à percepção de interdependências para coprodução e gerenciamento de conflitos. E, finalmente, aprender a ser desperta o desenvolvimento da capacidade de agir com pensamento crítico, autônomo, sistêmico e com responsabilidade social. Depois de termos passeado por variadas teorias e modelos que fundamentam a Universidade Corporativa em Rede, pautam-se as 5 orientações epistemológicas básicas para o modelo. O aluno como sujeito da aprendizagem. O aluno deve ser reconhecido como agente da educação para assumir o compromisso com seu aprendizado, tendo o educador ou as tecnologias como facilitadores, consultores e mentores desse processo. Diálogo e conscientização. O processo deve ser conduzido por meio do diálogo, com respeito mútuo entre professor e aluno, para a elaboração conjunta do saber, com o objetivo de desenvolver a consciência da realidade e a capacidade de nela intervir. Problematização da realidade. Nas ações educativas, os temas estudados referem-se às questões concretas e são discutidos de maneira não dogmática, possibilitando o desenvolvimento da capacidade crítica. Quando o indivíduo compreende sua realidade, permite-se levantar hipóteses, procurar soluções e tentar transformá-la, gerando a aprendizagem. Abordagem complexa e visão multireferencial. O estudo e a reflexão sobre os temas apresentados devem ser conduzidos sobre um enfoque sistêmico e articulado, a partir da conjugação de diferentes perspectivas. E aprender a aprender. Mais do que a construção de determinado conhecimento, a ação educativa deve objetivar desenvolver no educando profissional a capacidade de aprender, ou seja, motivação necessária à educação continuada em busca por novos aprendizados possíveis de serem aplicados na prática do trabalho. Chegamos ao final deste vídeo da série sobre Universidade Corporativa em Rede, onde nos aproximamos das discussões mais teóricas e epistemológicas que fundamentam as decisões andragógicas a serem tomadas para que se possa evoluir para uma universidade que atua em rede.
rede. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engim. Não deixem de realizar as tarefas disponibilizadas ao final de cada módulo do curso. São elas que lhe apoiarão a pensar e discutir os conhecimentos tratados, facilitar o processo de aprendizagem e possibilitar a sua transferência para a prática.